Imagine por um segundo que a sua mente não é um lugar seguro, que suas memórias mais íntimas, suas decisões mais importantes e até mesmo a sua própria identidade pudessem ser invadidas, manipuladas e reescritas por uma força externa, sem que você nem ao menos percebesse. Isso parece o roteiro de um filme de suspense, mas a verdade é que durante mais de 20 anos, essa foi a meta de um projeto real, secreto e profundamente perturbador, conduzido pela agência de inteligência mais poderosa do planeta, a CIA. Eles não usaram tecnologia de ficção científica. Eles usaram drogas, hipnose, tortura psicológica e, o mais assustador de tudo, usaram seus próprios cidadãos como cobaias. Esta é a história proibida do projeto MKUltra. A pergunta que ecoa por décadas e que vamos responder hoje é aterrorizante em sua simplicidade. Como e por que uma agência criada para proteger uma nação acabou declarando uma guerra secreta contra a mente de seu próprio povo? Neste vídeo, vamos mergulhar nos arquivos desclassificados, nos testemunhos de sobreviventes e nos cantos mais sombrios da Guerra Fria para expor a verdade por trás do mais infame programa de controle mental da história. Prepare-se, porque a realidade que vamos revelar é muito mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. Para entender como essa loucura começou, precisamos voltar no tempo, para o início dos anos 50. O mundo estava no auge da Guerra Fria. A América vivia sob a sombra do pavor vermelho, uma era de paranoia anticomunista intensa, alimentada por políticos como o senador Joseph McCarthy. A União Soviética não era vista apenas como um inimigo militar, mas como uma ameaça ideológica, uma força capaz de corromper a democracia e a mente humana. Esse medo atingiu seu ápice durante a Guerra da Coreia. Pilotos e soldados americanos, como o famoso Francis Gary Powers, eram capturados e meses depois apareciam em vídeos de propaganda confessando crimes de guerra e elogiando o regime comunista de forma robótica. Para a CIA, a explicação não era simplesmente tortura física. Era algo novo e aterrorizante: lavagem cerebral. Eles se convenceram de que os soviéticos e seus aliados chineses haviam decifrado o código da mente humana, desenvolvendo uma ciência secreta para apagar a vontade de um homem e reprogramá-lo como um fantoche leal. Em um mundo de espionagem e contra-espionagem, a ideia de que seus próprios agentes poderiam ser capturados e transformados em agentes duplos era o pior pesadelo da agência. A América, eles decidiram, não apenas precisava se defender, mas contra-atacar com força total. Eles precisavam criar suas próprias armas de controle mental, e precisavam fazer isso rápido, sem se preocupar com ética ou limites legais. Foi nesse caldeirão de medo e urgência que, em 13 de abril de 1953, sob a direção do então diretor da CIA, Allen Dulles, nasceu o projeto MKUltra. O programa foi colocado nas mãos de um homem, o químico Sidney Gottlieb, que mais tarde ficaria conhecido nos corredores da agência como o Feiticeiro Negro. Gottlieb recebeu um cheque em branco e uma missão: encontrar uma forma de dominar a mente humana. O escopo do projeto era vasto, com mais de 150 subprojetos explorando todos os caminhos possíveis para quebrar a psique humana. Eles queriam de tudo: um soro da verdade que forçasse espiões a confessar, métodos para apagar memórias seletivamente, técnicas de hipnose para criar agentes adormecidos e o objetivo final mais assustador, a criação do candidato da Manchúria, um assassino programado. Uma pessoa que poderia cometer um ato terrível sob um comando oculto sem nenhuma memória ou consciência do que fez. Para alcançar isso, Gottlieb e sua equipe testaram de tudo: radiação, terapia de eletrochoque, abuso psicológico, privação sensorial e a principal ferramenta de sua caixa de horrores, uma nova droga alucinógena e poderosa, o LSD. A CIA nos anos 50 e 60 se tornou a maior compradora e distribuidora de LSD do mundo. Eles precisavam de cobaias e começaram dentro de casa. Agentes da CIA, oficiais militares e funcionários do governo eram drogados sem seu conhecimento. Um homem podia estar em uma reunião e, de repente, sua xícara de café era batizada com uma dose maciça de LSD.
Agentes de Gottlieb então observavam e interrogavam o indivíduo para ver como a droga afetava seu comportamento, sua capacidade de guardar segredos e sua resistência à sugestão. O caso mais trágico e conhecido dessa fase foi o de Frank Olson, um bacteriologista do Exército que trabalhava em projetos da CIA. Em novembro de 1953, durante um retiro de trabalho, Gottlieb drogou Olson com LSD sem seu consentimento. Nos dias seguintes, Olson desenvolveu uma severa depressão e paranoia. 9 dias depois do incidente, ele caiu da 13ª janela de um hotel em Nova York. A morte foi classificada como suicídio. A família, no entanto, nunca acreditou na versão oficial e lutou por décadas pela verdade. Uma segunda autópsia, realizada em 1994, encontrou ferimentos na cabeça de Olson consistentes com um golpe, sugerindo que ele pode ter sido jogado da janela por saber demais sobre os programas de guerra biológica da agência. Mas os agentes da CIA não eram suficientes. O projeto precisava de mais cobaias e expandiu suas operações de forma aterrorizante, saindo dos muros da agência e indo para a sociedade civil. Através de um subprojeto chamado Operation Midnight Climax, a CIA montou apartamentos secretos em Greenwich Village, em Nova York, e em Telegraph Hill, em São Francisco. Esses apartamentos foram equipados com espelhos falsos, câmeras e microfones. Prostitutas eram contratadas e pagas pela agência para atrair homens para esses locais. Lá, os clientes recebiam bebidas batizadas com LSD e outras drogas. Escondidos atrás dos espelhos, agentes da CIA, incluindo o próprio Gottlieb, filmavam, tomavam notas e observavam os efeitos das drogas e testavam técnicas de manipulação e interrogatório nos homens desavisados. Eram cidadãos comuns, de todas as profissões, transformados em ratos de laboratório em nome da segurança nacional, suas vidas e mentes violadas sem que eles jamais soubessem. O alcance do projeto era ainda maior. A CIA canalizou fundos através de organizações de fachada para financiar pesquisas em mais de 80 instituições, incluindo 44 universidades e 12 hospitais. Psiquiatras e médicos renomados, sem saberem que o dinheiro vinha da CIA, recebiam verbas para conduzir experimentos em seus próprios pacientes. Os alvos eram frequentemente os mais vulneráveis, prisioneiros, viciados em drogas e, principalmente, psiquiátricos pacientes. Talvez o braço mais cruel do MKUltra tenha sido o Subprojeto 68, conduzido pelo aclamado psiquiatra escocês-canadense Dr. Ewan Cameron, no Allen Memorial Institute em Montreal. Cameron era uma figura respeitada, presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, mas suas teorias eram radicais e brutais. Ele acreditava que podia curar a esquizofrenia e outras doenças mentais através de uma técnica que chamou de despadronização, que consistia em, essencialmente, apagar a mente do paciente para então reconstruí-la. Seus métodos eram tortura disfarçada de terapia. Ele colocava pacientes em comas induzidos por drogas por semanas ou até meses, aplicava sessões de terapia de eletrochoque de 30 a 40 vezes mais fortes que o normal e os submetia à escuta psíquica. Por dias, às vezes semanas a fio, os pacientes em coma ou sedados eram forçados a ouvir, através de fones de ouvido presos à cabeça, mensagens gravadas em loop, repetindo frases simples ou apenas ruídos estáticos. Os resultados foram devastadores. Muitos pacientes saíram com amnésia permanente, perderam a capacidade de falar, esqueceram como usar um banheiro ou regrediram a um estado infantil, sem reconhecer seus próprios filhos ou cônjuges. E tudo isso foi financiado secretamente pela CIA, que via nos métodos de Cameron uma forma potencial de quebrar um inimigo e implantar novas ideias. Por mais de 20 anos, o MKUltra operou nas sombras, um câncer crescendo dentro do aparato de inteligência americano. Apenas em 1975, através de uma série de investigações do Congresso americano, lideradas pelo senador Frank Church e conhecidas como o Comitê Church, a existência do projeto foi revelada ao público. O escândalo foi imenso,
mas a verdadeira extensão do horror talvez nunca seja conhecida. Em 1973, quando soube que as investigações estavam chegando e que seu tempo como diretor da CIA estava acabando, Richard Helms tomou uma decisão drástica. Ele ordenou a destruição de quase todos os arquivos do MKUltra. Caixas e mais caixas de documentos, fitas e relatórios foram ilegalmente incineradas, apagando para sempre os nomes da maioria das vítimas, os detalhes dos experimentos mais cruéis e a identidade de muitos dos pesquisadores envolvidos. O que sabemos hoje vem de um pequeno lote de cerca de 20 mil documentos, a maioria financeiros, que foram arquivados no lugar errado e sobreviveram à destruição, além dos testemunhos corajosos daqueles que sobreviveram e decidiram falar perante o Congresso. A história do MKUltra não é apenas um capítulo sombrio da Guerra Fria. Ela nos força a confrontar uma verdade universal e desconfortável sobre o poder. Ela nos pergunta: até onde o Estado pode ir em nome da segurança? E quem protege os cidadãos do próprio Estado quando ele decide que seus direitos e sua sanidade são descartáveis? O projeto não era apenas sobre encontrar um soro da verdade. Era sobre a busca pelo controle absoluto, a fantasia de transformar o ser humano em uma marionete. Esse desejo de controlar o outro, de invadir o espaço mais sagrado que existe, a consciência de uma pessoa, é a raiz de muitas das maiores atrocidades da história. MKUltra não usou campos de batalha, mas hospitais e apartamentos. Não usou soldados, mas médicos e prostitutas. Foi uma guerra silenciosa travada nos corredores da mente, e suas vítimas carregam as cicatrizes até hoje. A história nos ensina que o medo, especialmente o medo do desconhecido, pode levar pessoas boas a justificar atos monstruosos. No final, o projeto MKUltra foi oficialmente encerrado e condenado. A CIA prometeu que nunca mais conduziria experimentos antiéticos em seres humanos, mas os documentos foram queimados, as testemunhas envelheceram, e a tecnologia de vigilância e influência se tornou 1000 vezes mais poderosa do que os químicos dos anos 50 poderiam sonhar. A história do MKUltra não é apenas um relato sobre o passado. É um aviso perpétuo, um lembrete de que o véu que separa a ordem do caos e a proteção da tirania é muito mais fino do que gostamos de acreditar. Fica no ar a pergunta: o que mais nós ainda não sabemos? Quantos outros segredos continuam enterrados em arquivos que nunca serão abertos? O que você acha mais assustador em toda a história do projeto MKUltra? A audácia da CIA, os métodos cruéis, ou o fato de que a maioria dos seus segredos foi destruído para sempre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos debater sobre esse capítulo sombrio da nossa história. Se você gostou deste documentário e quer mais investigações sobre os mistérios e as conspirações que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo relato, e talvez hoje seja um bom dia para questionar um pouco mais a realidade.